Olá, meus amigos, também admiradores da história e do legado dos Cavaleiros Templários. Então vamos dar o prosseguimento ao que a gente vinha falando no segundo episódio. Nesse terceiro episódio, nessa terceira parte, que nós vamos continuar aqui falando de que os cavaleiros pobres de Cristo e do Templo de Salomão, eles adquiriram grandes riquezas, eles se destacaram sobremaneira nesses 200 anos de existência da ordem. E seu império empresarial abarcava já um grande número de atividades econômicas. Então eles atuaram economicamente diversificando seus investimentos. Tá? Então eles tinham um fomento da colonização agrícola, então eles produziam nas terras que eles recebiam como doações na Europa, grandes propriedades que eles recebiam dos nobres, diversos produtos, e isso abastecia a ponta da linha lá no Oriente Médio, né? Além de aumentar as riquezas dos templários. Eles desenvolveram também operações bancárias, como eu já citei, e não podemos esquecer também da frota de navios que eles mesmos construíam e tinham para realizar os intercâmbios comerciais entre os portos do Mediterrâneo. Então, essa ideia de diversificação econômica os templários já realizavam, né? Parece uma coisa nova, uma orientação de economistas atuais, mas os cavaleiros templários eles atuavam dessa maneira e por isso adquiriram grandes riquezas. E essa enorme quantidade de bens que a ordem dos Cavaleiros Pobres de Cristo do Templo de Salomão tinham, ela gerava inveja e cobiça, além de ir de encontro ao voto inicial de pobreza da ordem. Esse voto de pobreza ele é presente na sua regra, na regra templária, o voto de pobreza, no seu nome, né? Vou repetir novamente, a Ordem dos Cavaleiros Pobres de Cristo, e no seu selo, como nós podemos ver que representa o voto de pobreza, onde dois cavaleiros utilizam o mesmo cavalo. Tá? Então, aí nós temos essa ideia de quão fortes, né, quão poderosos eles se tornaram nesse período. E aí chega a pergunta principal do nosso trabalho, tá? Que é quais foram os reais motivos da perseguição aos templários e por que a ordem foi destituída. Para nós chegarmos a resposta a essa pergunta, né, nós vamos seguir basicamente a visão histórica que esse trabalho tem o objetivo de abordar. Tá? Então nós temos aí como itens, né, a queda de Acre, a presença do Clemente V e do Filipe IV o Belo, rei da França. Tá? O que nós podemos falar da queda de Acre? Né? A queda de Acre ela marca o fim da presença do cristianismo, né, como dominador no Oriente Médio. Então foi o último bastião, né, do cristianismo, foi Acre, o porto de Acre. Tá? Então essa perda de Acre, que ocorreu em 1291, ela foi um ponto crucial aí para a perseguição aos templários. Então, se não existe mais presença cristã, né, dos católicos romanos no Oriente Médio, por que tem a necessidade de existir os cavaleiros, os monges guerreiros para a proteção dos peregrinos que vão para lá? Então, é um ponto importante. O próprio Clemente V, que era o Papa da época, ele era o arcebispo de Bordeaux, que em 1306 se tornou o Papa, né, após a morte do Bonifácio VIII e do Bento XI. Então o Bonifácio VIII ele era um Papa ali que era rival do rei da França, o Filipe IV. Né? Eles tiveram grandes atritos. O Papa excomungou o Filipe IV. O rei ele não pagava as indulgências
ao catolicismo, né? Houve uma cisão muito grande entre o papado e o reinado da França. Após a morte do Bonifácio VIII, Bento XI assume o papado, mas ele é envenenado, né? Há quem diga que foi a mando de Filipe IV, e quem assume após a morte do Bento XI é o Clemente V, que era aliado e foi colocado no papado por Filipe IV. Tá? Então nós temos aí a presença desse papa que era, vamos dizer assim, cúmplice de Filipe IV. Ele recebia ordens de Filipe, que o escolheu como papa. E é nesse período que ocorre o papado de Avignon. Esse papado de Avignon, ele ocorreu de 1309 a 1377. Então, nós tivemos aí quase 70 anos, onde o papado foi exercido em Avignon, na França, e não em Roma, na Itália. Então, é o poder da França aí sobre a Igreja Católica. O Filipe IV ele teve diversos motivos para perseguir os templários, como o resgate do rei Luís IX do seu avô, que ele encarava como uma afronta dos templários à coroa francesa, o fato deles não quererem pagar no primeiro momento o resgate do rei, que era seu avô. Né? Então, ele, sabendo dessa história, ele pegou uma cisma dos cavaleiros templários. A eleição de Jacques de Molay como grão-mestre da Ordem dos Templários, ganhando de Hugo de Perrot, que era o indicado do Filipe IV. Então isso aí também levou a mais um item aí contra os Templários. Inveja, cobiça e as dívidas que ele tinha, a coroa francesa tinha diversas dívidas com os Templários, daí a possibilidade de, fazendo algo contra os Templários, né, recolher os seus recursos para a coroa francesa. Tá? Já que o Templo de Paris era um local onde tinham muitos recursos dos Templários também, então era uma maneira aí do rei não pagar suas dívidas e também, né, tomar posse do que os Templários tinham na França. Filipe IV não foi aceito como membro da ordem, ele tentou entrar para a ordem também e não foi aceito. Tá? E com a ideia de unir as duas principais ordens cristãs da época, o hospital e o templo, os hospitalários e os templários, também ele não teve sucesso, né? Porque ele achava que unindo as duas ordens ficava mais fácil de destruir as duas, ou de se tornar uma importante liderança sobre as duas. Então essas foram as principais ideias para essa perseguição. A conjuntura contra os templários. Então nós temos que as doações e áreas agrícolas, os depósitos de dinheiro, joias e metais preciosos, o fato de eles oferecerem empréstimos e controlar as trocas comerciais entre o Oriente Médio. Então, todo esse trabalho diversificado que os templários executavam. Então, eles não eram só monges guerreiros, né? Então, eles atuavam na parte econômica, né? Fortemente na parte econômica. Isso constrangia, né? E prejudicava, muitas das vezes, tanto nobres quanto camponeses. Eles sofreram acusações de heresia, tá? Então corriam-se boatos, né, de que os templários eles realizavam sodomia, tá? Eles durante os seus rituais cuspiam em cruzes, crucifixos. Eles também adoravam, faziam uma adoração satânica, negavam a Cristo e praticavam rituais heréticos. Tá? Então, várias acusações, eram vários boatos que corriam sobre os templários, e isso foi utilizado contra a sua própria imagem e também na sua acusação por parte do Papa Clemente V. O processo era inquisitorial e se utilizava licitamente a tortura. Então os templários eram torturados e assumiam estes crimes. Aqui nós temos a figura, um nome diferente, Baphomet, que
é um nome de um, de um ente, vamos dizer assim, satânico, né, que é uma figura andrógena e que, como possuía chifres, né, aqui está a figura do Baphomet, também houve boatos de que os templários faziam adoração ao Baphomet. Mas eles, no estudo e lendo um pouco sobre a lenda dos templários, a palavra podia até ter sido utilizada por eles, né? Nós sabemos que o convívio com os povos do Oriente Médio, né, tanto os judeus quanto os muçulmanos, fazia com que os templários, nessa convivência que não era só de guerra, né, eles passaram 200 anos de existência estando lá, eles absorviam conhecimento. E o Código Atbashi, que é um código judeu, né, no qual você troca as palavras iniciais do alfabeto pela última, a primeira pela última, a segunda pela penúltima e tal. A palavra grega Sofia, ela surge quando você utiliza o Código Atbashi para Baphomet. Tá? Então, eles poderiam estar utilizando Sofia, sabedoria, e aparecendo a palavra Baphomet foi ligado a este ente satânico. Cabeças como relíquias também era uma acusação de que eles tinham cabeças como relíquias, a cabeça de São João Batista, tal. Cuspir na cruz, o pergaminho de Chinon, que é um documento feito após a perseguição dos templários, assinado pelo Papa Clemente V, em que ele, após acusar, ele absolve os templários. Ele foi encontrado por Bárbara Freire, uma historiadora também das cruzadas dos templários, que em 2005 encontra o pergaminho de Chinon e relata como era o ritual de iniciação dos templários. E nele ocorrem situações, né, para provar a coragem e a disciplina do novo cavaleiro, do aspirante a cavaleiro templário, e isso pode ter sido utilizado contra os templários. Aqui uma ideia do Código Atbashi e uma figura mostrando um cruzado e um muçulmano jogando xadrez. Aqui nos Templários da Bárbara Freire, né, ela resgata uma frase que é: saberei suportar o insuportável? Senhor, com a ajuda de Deus suportarei qualquer coisa, era o que dizia o aspirante a templário. Então, nesse documento encontrado por ela, ele cita que durante o ritual que o templário tinha que passar, ele, como uma prova final, ele tinha que cuspir na cruz, para que quando ele fosse capturado pelos muçulmanos, ele era obrigado a fazer isso e a renegar o cristianismo, ele conseguiria fazer e conseguiria cumprir ali a sua tortura quando fosse capturado. Então fazia parte do treinamento do templário. Dissolução da Ordem dos Templários. Então na sexta-feira 13 de outubro de 1307, aí a sexta-feira 13, como uma data importante, os templários foram presos em Paris por Filipe IV, o Belo, acusados de crimes de heresia. No Concílio de Viena, em 1312, a ordem foi dissolvida pelo Papa Clemente V, sendo que após torturas e 7 longos anos de prisão, diversos templários, incluindo seu grão-mestre Jacques de Molay, foram levados à morte na fogueira. Então, meus caros, chegando à conclusão, nós temos aqui com esse nosso estudo algumas ideias novas que podem ser abordadas em outros trabalhos também aprofundadas. Então, a lenda dos 9 anos de internato já citei no primeiro episódio. O fato histórico é que os Cavaleiros Templários já realizavam missões de proteção para os peregrinos até Jerusalém desde a criação da ordem em 1118. Então, eles não ficaram no sistema de internato, na mesquita de Alaquissa, né, nas ruínas do Templo de Salomão por 9 anos escondidos. Não, eles executaram as missões que eles pediram para o Balduíno II, que era de fazer a proteção aos peregrinos, da Europa até o Oriente Médio. Tá?
Mas esse período de 9 anos da lenda pode referir-se à saída de Hugo de Pence em 1127, então a coincidência dos 9 anos, para a Europa a fim de solicitar ao Papa Honório II o reconhecimento dos templários mediante a convocação de um concílio. Então eu trago essa ideia, essa nova ideia de que 9 anos de internato, ela nada mais é do que o período em que Hugo de Pence ficou no Oriente Médio. As acusações de heresia e a justificativa. O rei Filipe o Belo, sabedor de alguns atos pouco ortodoxos do ritual de iniciação e treinamento dos templários, então aqueles boatos que surgiam do ritual de iniciação, aproveitou-os para acusar a ordem de heresia e profanação. Utilizando-se do controle que tinha sobre o Papa Clemente V, determinou a captura e julgamento dos integrantes da ordem na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, levando à fogueira Jacques de Molay em 18 de março de 1304. Então, após 7 anos de prisão, Jacques de Molay ele foi levado à fogueira. E o que a gente tem sobre o Jacques de Molay? Então, o grão-mestre, que pelo Pergaminho de Chinon foi absolvido, mas mesmo assim ele continuou preso, a ordem foi dissolvida no Concílio de Vienne. Ele, no momento de ser queimado no Rio Sena, em Paris, ele negando veementemente as acusações imputadas à sua ordem, amaldiçoou o Papa e as próximas gerações do rei da França. Tá? Então nós temos diversas fontes que no momento de sua lenta morte na fogueira, Jacques de Molay havia profetizado o fim iminente do rei da França e do Papa. E ambos, historicamente, tá, morreram nesse ano profetizado. No ano que ele foi para a fogueira, em 1314, ele ocorreu realmente a morte do Papa Clemente V, de causas naturais, e do rei da França por um acidente durante uma caçada. Tá? Relata a lenda, então, outros autores, o Porlan e outros, relatam que a lenda conta que de Molay convocou o Papa e o rei a se reunirem com ele frente ao tribunal divino, antes de acabar o ano, sendo que Clemente V morreu em abril e Filipe IV em novembro. Então, a dissolução, a extinção da ordem, quais foram os motivos, né, que levaram a essa extinção? Então, nós falamos e agora nós concluímos e resumimos. A queda de Acre em 1291, então por que da continuidade dos templários perante as populações da Europa, né, sendo que eles eram grandes economistas, estavam atuando ali, talvez prejudicando alguns, sendo que não existia mais a presença no Oriente Médio, não havia mais aquela ideia inicial de proteção dos peregrinos. Então, fato importante. A diplomacia com o Oriente Médio que eles faziam, né, isso causava estranheza. Né? Pô, eles falam com judeus, eles falam com muçulmanos, eles falam com os nossos inimigos. Né? Então isso realmente causou aí estranheza e também foi um dos motivos da perseguição e das acusações. A eleição de grão-mestre, em que Jacques de Molay se saiu vencedor, né, ganhando do indicado pelo rei Filipe IV. Tá? A união das ordens, os templários com os hospitalários, era uma ideia do Filipe IV que não foi atingida. Tá? A inveja e cobiça, né, e as dívidas que o Filipe IV tinha com a ordem dos Cavaleiros Templários. Então, se a ordem não existisse mais, seria aí muito bom para o rei da França, que não teria mais que pagar suas dívidas, tá? As dívidas que ele tinha com os templários. O Clemente V, que era praticamente um fantoche do rei Filipe o Belo, né? Então ele atuou por um grande período estando na França. Ele saiu, levou o papado de Roma para Avignon e dessa maneira ele continuava aí recebendo ordens do rei da França. E finalizando, o rei Filipe IV, responsável principal pela dissolução, perseguição e extinção dos Cavaleiros Templários, que ele tinha diversos motivos, esses que eu já citei, também a questão do seu avô ter sido quase abandonado pelos Templários, ele não ter sido admitido pela ordem,
né? Como que um rei não é admitido pela ordem? É muito estranho, né? Ele quer entrar, mas o grão-mestre não deixa. Então, daí surgiu essa perseguição e essa vontade de destruir a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Finalizo a, a, nossa, a nossa apresentação falando sobre alguns itens que remetem bem aos templários e o porquê nós pensamos tanto neles nos dias de hoje. A humildade da ordem, a sua ideia inicial, né, de voto de pobreza, de proteção aos peregrinos, o trabalho que eles apresentaram ao rei Balduíno II e que eles fizeram por um grande período de tempo, né? As riquezas acumuladas, isso aí chama atenção até hoje, atitudes que são ditas pelos economistas como importantes para o meio econômico, eles já desempenhavam, eles executaram, eles criaram o cheque, pode-se dizer isso. As vitórias no campo de batalha que foram executadas pelos templários, então eles mantiveram por muito tempo à frente de batalha em Jerusalém e no Oriente Médio, né, junto aos cruzados, aos nobres, os reis que iam para as batalhas. Então eles eram fundamentais, a cavalaria templária é fundamental para as vitórias. A perseguição que eles sofreram chama atenção até hoje. Então, por que eles foram perseguidos? Foi o ponto principal desse nosso trabalho, tá? Dessa atenção que vocês tiveram também para saber o porquê. E as lendas que remetem aí há uma diversidade muito grande de ideias, de o que os templários acharam na mesquita de Al-Aqissa, nas ruínas do Templo de Salomão. Tem livros, romances, o próprio Dan Brown cita, tem outros escritores também que gostam desse tema, né? E alguns historiadores sérios também que citam algumas coisas referente ao Santo Sudário, referente a alguma coisa que tenha sido encontrada lá no Templo de Salomão, nas ruínas do Templo de Salomão. Tudo isso, tá, meus caros amigos, mostra, e a meu ver, né, que sou um grande admirador, que os templários ainda vivem. Então, por tudo isso, por toda esse legado deixado, essas ideias, né, as próprias ordens iniciáticas que utilizam a ideia dos templários, tudo isso mostra que os templários ainda vivem. Então eu agradeço aí muito a atenção de todos, né? É um trabalho que tem muita coisa para ser aprofundada ainda, mas é uma ideia do que realmente ocorreu com os Cavaleiros Templários, os seus poucos 200 anos de existência, né? 2 séculos de existência, após mais de 700 anos, nós ainda falamos deles com admiração, né? E deixamos a nossa mente aí para várias ideias do que possa ter ocorrido e de coisas que nós não tivemos acesso, né? Que pode até hoje aí ter muita coisa sobre os templários na parte da fuga deles da França, o que levaram, o que não levaram, e suscita aí novos trabalhos e vamos continuar aí mantendo essa ideia dos Cavaleiros Templários. Muito obrigado, foi um prazer e até logo.